Algo grave está acontecendo nos bastidores do poder no Brasil, e você não vai ver isso no noticiário tradicional. Enquanto Lula se aproxima da China e da Rússia, os militares brasileiros tomaram uma decisão que pode mudar tudo: romper com o Planalto e fechar de vez com Donald Trump. Mas o que está por trás desse racha silencioso? Por que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão ignorando o governo e reforçando acordos com os Estados Unidos, mesmo com as ameaças de retaliação? E o que pode acontecer se esse conflito interno explodir? Essas e outras revelações exclusivas você vai ver agora. Mas atenção, o que você vai descobrir neste vídeo pode te surpreender, e muito. Mas antes de te revelar como os militares brasileiros estão desafiando o governo Lula e se alinhando diretamente com os Estados Unidos, um recado rápido e importante para você. Este vídeo é patrocinado por World of Tanks, o jogo gratuito para computador onde você comanda verdadeiras feras de aço em batalhas táticas de tirar o fôlego. Imagine-se cruzando campos de batalha históricos, liderando ataques, emboscando inimigos e personalizando seu próprio tanque de guerra. É isso que o World of Tanks entrega. Mais de 800 modelos autênticos, entre tanques leves, médios, pesados, artilharia e caça-tanques, cada um com um estilo único de combate. Você pode avançar com força bruta ou ficar à espreita como um verdadeiro estrategista. Escolha seu estilo e a arena. São mais de 40 mapas de combate, florestas, desertos, zonas industriais e colinas íngremes, tudo projetado para testar sua tática e visão de campo. E não estamos falando de ficção. Cada tanque é inspirado em modelos históricos reais, com detalhes técnicos baseados em veículos que participaram de conflitos de verdade. Tudo isso em um jogo gratuito, acessível e com uma comunidade global de mais de 100 milhões de jogadores. E agora, o mais importante, você pode baixar o jogo gratuitamente clicando no primeiro link na descrição. E durante o cadastro, use o código promocional Combate para desbloquear recompensas especiais. Se você é um novo jogador, dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B, e ainda 3 tanques de aluguel por 10 batalhas cada, Tiger 131, T-78 e Type 64. Já tem conta, mas está inativo há mais de 30 dias? Você recebe 3 dias de acesso premium, a camuflagem Barganha e o tanque Centurion Mika 5N1 Haak por 7 dias, ou 100 mil créditos caso já tenha esse veículo na sua garagem. Você quer saber como é comandar uma batalha real? Então clique no link, use o código e entre agora nesse campo de guerra. Enquanto Brasília tenta convencer o mundo de que está criando uma nova ordem internacional ao lado da China e da Rússia, as Forças Armadas brasileiras já bateram o martelo. E o recado é claro: estamos com os Estados Unidos. Sim, você ouviu certo. Nos bastidores da crise diplomática provocada pelo tarifaço de Donald Trump, generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica tomaram uma decisão que desafia diretamente a política externa do presidente Lula. Enquanto o Planalto sobe o tom contra Washington, acusa os americanos de perseguição ideológica e ensaia alianças com Moscou e Pequim, os militares brasileiros fazem exatamente o oposto. Reforçam seus laços com o Pentágono, mantêm o alinhamento com a OTAN e seguem participando de programas de cooperação com os Estados Unidos, como se nada estivesse acontecendo. Veja essas imagens. Helicópteros Black Hawk sobrevoando o Cerrado, soldados americanos e brasileiros em treinamento conjunto em áreas de selva e combate urbano. Essa é a realidade que o governo prefere não mostrar, mas que define o presente e o futuro da defesa nacional. Não se trata apenas de ideologia, se trata de sobrevivência estratégica. A doutrina militar brasileira foi moldada por décadas de cooperação com os Estados Unidos, com intercâmbios de oficiais, compartilhamento de inteligência e acesso a tecnologias de ponta. E quando falamos de tecnologia, falamos de coisas muito sérias: radares, mísseis de última geração, drones autônomos, sistemas de comando e controle em tempo real. Tudo isso está sendo desenvolvido em cooperação com Washington. Quer um exemplo claro?
O programa do caça Gripen F-39, desenvolvido pela Saab em parceria com a Força Aérea Brasileira, tem certificações compatíveis com a OTAN e participação de empresas norte-americanas. E não para por aí. O cargueiro militar KC-390 da Embraer já está voando com as cores de países como Portugal, Hungria e Países Baixos, todos membros da OTAN. E mesmo com o tarifaço de Trump afetando produtos brasileiros, os acordos militares seguem intactos. Mais de 200 mísseis Javelin foram adquiridos. 12 helicópteros Black Hawk estão chegando. O diálogo com o Pentágono continua firme. E o mais surpreendente, os militares nem sequer consultaram o Palácio do Planalto para seguir com essas decisões. Simplesmente ignoraram a orientação geopolítica de Lula e reafirmaram sua própria agenda. Uma agenda pró-Ocidente, pró-OTAN e, acima de tudo, pró-Estados Unidos. O que isso significa? Significa que, mesmo em silêncio, os militares brasileiros já escolheram o lado deles. Agora imagine o seguinte: enquanto os generais brasileiros apertam as mãos de comandantes do Pentágono, em outra sala, representantes da China e da Rússia entregam cartões de visita, planos de investimento e catálogos de armamentos ao governo Lula. Sim, essa é a nova realidade. Com o tarifaço de Trump sobre os produtos brasileiros, o vácuo foi criado e Pequim e Moscou não perderam tempo. O que se seguiu foi uma verdadeira ofensiva de charme. Um avanço coordenado da indústria de defesa chinesa e russa, tentando se infiltrar justamente onde os militares brasileiros mais resistem, no coração estratégico do Brasil. Olhe essas imagens. Representantes chineses visitando o agro brasileiro, oferecendo bilhões em investimentos para resolver gargalos em logística, infraestrutura e energia. A China já domina terminais portuários como o de Paranaguá e agora promete pesados aportes em ferrovias e mineração, não por generosidade, mas por influência. E tem mais. A gigante chinesa Norinco, conhecida por fornecer sistemas de artilharia para regimes autoritários, já tentou comprar a Avibras, uma das empresas mais estratégicas da nossa indústria de defesa. O negócio gerou pânico em Brasília. E por um motivo simples. Entregar o controle da Avibras aos chineses seria como entregar as chaves da soberania nacional de bandeja. Mas o assédio não é só econômico. Ele é militar. Emissários de defesa da China e da Rússia têm intensificado o contato com o Brasil, oferecendo radares, mísseis e drones de longo alcance. O detalhe? Esses mesmos emissores foram estimulados por nomes do alto escalão do governo Lula. Nomes como Rui Costa, que vê na China uma aliada eleitoral por causa dos investimentos no seu reduto na Bahia. Ou Sidônio Palmeira, da comunicação, que aposta no confronto com os Estados Unidos como uma forma de elevar a popularidade de Lula. E Celso Amorim, que ainda carrega o velho ressentimento anti-americano dos tempos da Guerra Fria. Enquanto isso, os militares observam tudo com extrema cautela. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa confirmam: qualquer tentativa de romper com os acordos militares com os Estados Unidos seria vista como um ato de risco nacional. E aqui entra o impasse. Os militares aceitam receber visitas, escutam ofertas, mas não se movem. Eles sabem que mudar de fornecedor significa muito mais do que mudar de armamento. Significa mudar de lado. E nesse jogo de gigantes, quem muda de lado pode acabar esmagado. Enquanto Lula levanta a bandeira dos BRICS e Trump ergue a marreta das tarifas, os militares brasileiros estão exatamente onde não queriam estar, no fogo cruzado. E quem acompanha o jogo geopolítico sabe, quando duas potências colidem, os países no meio são obrigados a escolher. Mesmo que digam que não querem, e Trump, ele já escolheu o rótulo para o Brasil. Um braço da China. É assim que alguns assessores do ex-presidente americano passaram a se referir ao governo Lula em Washington. A visão dominante por lá é que o Brasil já se alinhou demais ao bloco sino-russo. E Trump não está nem um pouco satisfeito. Veja essas imagens. Reuniões entre Lula e Xi Jinping, discursos inflamados contra o dólar,
encontros com Vladimir Putin em cúpulas dos BRICS. Tudo isso alimenta a percepção nos Estados Unidos de que o Brasil se afastou da órbita americana. E Trump reage como Trump sabe fazer, com força. As tarifas sobre o aço, o alumínio e o agronegócio brasileiro foram só o primeiro sinal. E pode anotar, se a aproximação com China e Rússia continuar, virão sanções, bloqueios de tecnologias e rompimento de cooperação sensível. Só que tem um problema para o próprio Trump. O Brasil ainda é a principal potência do hemisfério sul. E uma potência com uma força armada que continua, apesar de tudo, treinando com os Estados Unidos, operando armamentos da OTAN e enviando oficiais a Washington para formação estratégica. Você está vendo as imagens aí na tela? Em breve, soldados americanos e brasileiros estarão lado a lado em Juazeiro e Petrolina, durante mais um exercício militar conjunto que já está confirmado para novembro. Helicópteros Black Hawk vão sobrevoar nosso território, enquanto mísseis Javelin seguem sendo entregues às unidades do Exército. Nada disso foi interrompido. Nada. Porque os militares não romperam. Eles continuam investindo nessa aliança, apesar do barulho político em Brasília. E isso incomoda muito o Planalto. Fontes internas já confirmaram. Há desconforto crescente no governo com a autonomia dos generais. Mas os militares são claros. Não vão aceitar interferência ideológica nas decisões estratégicas de defesa. E aqui está o dilema. Lula quer puxar o Brasil para um lado. Trump quer empurrar para o outro. E os militares estão segurando o leme, tentando manter o rumo que eles consideram vital. Chegamos ao ponto decisivo. O Brasil está diante de uma encruzilhada histórica. E não é exagero dizer que o que for decidido nos próximos meses pode determinar o papel do país no cenário global por décadas. De um lado, temos a aliança com os Estados Unidos, sólida, consolidada, construída com décadas de cooperação militar, inteligência compartilhada, doutrina compatível com a OTAN e acesso a tecnologias que colocam o Brasil dentro do clube dos grandes. Sim, isso tem um preço, mas também tem poder. Do outro lado, a promessa sedutora de uma nova ordem liderada pela China, com Moscou como coadjuvante. São bilhões em investimentos, promessas de independência do dólar, discursos contra o imperialismo ocidental e uma ideologia que casa perfeitamente com o tom adotado por setores do governo Lula. Veja essa imagem. Lula ao lado de Xi Jinping, sorrindo em frente à bandeira da China, enquanto nos bastidores empresas chinesas tentam comprar a Avibras, uma das joias da nossa defesa. Ou ainda, a paralisação de compras militares por motivos puramente políticos, como aconteceu com os obuseiros da Elbit por serem fabricados em Israel. Você percebe o perigo? A politização da defesa não é nova no Brasil. Já vimos isso nos governos anteriores. Mas agora, o cenário é mais tenso. O mundo está dividido em dois blocos que caminham para o confronto. E os países que ficarem em cima do muro correm o risco de desabar. Os militares sabem disso. É por isso que, mesmo enfrentando críticas internas e o assédio da diplomacia chinesa, eles se mantêm firmes com os Estados Unidos. Não por amor a Trump, não por nostalgia da Guerra Fria, mas porque sabem que a estrutura de defesa brasileira depende disso. Satélites, radares, blindados, sistemas de guerra cibernética, nada disso funcionaria com peças russas ou softwares chineses. E mais do que isso, os generais temem que o Brasil, ao mudar de eixo, passe a ser refém de regimes que não respeitam soberania, liberdade e instituições. Enquanto Lula fala em construir uma nova moeda para substituir o dólar, os generais falam em interoperabilidade, doutrina OTAN e simulações conjuntas com o Pentágono. Um vive no discurso, os outros na prática. E aqui vai o alerta. Essa divisão dentro do próprio Estado brasileiro é insustentável. Em algum momento haverá um rompimento. E quando ele vier, será rápido, silencioso e decisivo. Porque na guerra por influência entre Estados Unidos e China, o Brasil não pode ser neutro. Ou você é aliado, ou vira campo de batalha. E os militares já escolheram. Agora só falta Brasília entender.
antes que seja tarde demais. O World of Tanks continua te esperando. Um jogo gratuito para PC, com mais de 800 tanques detalhados, batalhas em mapas variados e modelos inspirados em veículos reais. Tudo isso em combates táticos que exigem raciocínio rápido, trabalho em equipe e domínio do terreno. Se você ainda não jogou, essa é a hora. Baixe agora pelo link na descrição e use o código COMBATE para desbloquear bônus exclusivos. Seja você um novo comandante ou um veterano retornando ao campo de batalha. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima!